Então, a gente precisa voltar no tempo um pouco, né, Roger? A gente precisa ir lá para 1997. Senta que lá vem a história. Porque eu saí do Brasil mesmo, eu imigrei, a minha história de imigração, eu saí do Brasil em 97, depois que eu terminei o colegial. Então, eu tinha 18 anos. A minha mãe, ela foi para o Japão, né? Porque a parte da família da minha mãe são descendentes japoneses. Então, minha mãe foi para o Japão para tentar juntar uma grana, comprar uma casa pra gente. Ela tinha separado do meu pai. E aí eu não gostava, sabe, de ficar longe dela. Eu fiquei 5 anos longe da minha mãe, e pra mim, assim, era a pior fase da minha vida. Então eu sempre falava pra ela, eu vou pro Japão com você, eu vou pro Japão com você. E aí ela sempre falava assim, depois que você terminar o colegial, você vem. E aí foi assim, eu fiz 18 anos, terminei o colegial, fiz 18 anos, e ela foi pro Brasil, passou um tempo lá, arrumou minha documentação, e aí eu fui pro Japão com ela. Isso foi em 97, logo depois que eu terminei o colegial, acho que foi tipo fevereiro ou março. E foi terrível, assim, porque eu não sabia nada sobre morar fora. Eu sabia que as pessoas trabalhavam muito, mas eu não tinha ideia, né? Então eu já cheguei, a minha mãe já estava lá na época. Eu fui com a minha prima, convenci a minha prima a ir comigo, porque a minha prima estava assim, meio infeliz na faculdade. E ela falava assim: ah, eu acho que. Era uma onda, sabe? Muita gente que era de famílias japoneses estavam indo para o Japão, que o Japão estava precisando de mão de obra naquela época, então eles estavam. E assim, como você tem família, né? O meu avô era japonês, então eles já te dão o direito de trabalhar e morar lá, né? Você meio que ganha o green card, mais ou menos, né? Falando assim a língua daqui dos Estados Unidos. E aí você pode trabalhar e morar lá. Então já tinha tudo pronto. Minha mãe estava lá, tudo arrumadinho para mim. Eu fui com a minha prima. E nos primeiros 2 anos, assim, foi horrível, porque, assim, principalmente, sei lá, primeira semana, você é adolescente, tá só curtindo a galera na escola, né? Não tem nada para fazer da vida mesmo. Fiz uns bicos lá no Brasil trabalhando no shopping, mas você chega lá no Japão é um pouco diferente daqui, as pessoas trabalham em fábricas, né? Então, fábricas de carro, ou peças de carro, ou fábricas de comida, então, assim, sanduíche, salada, vende muito aqueles obentô, né? Que é aquele pratinho pronto, né? Com o arroz, não sei o quê. Então, muitos brasileiros trabalham com isso. E, assim, mais de 8 horas em pé. Você só senta 1 hora do seu dia para você poder almoçar. Às vezes tem um intervalo de manhã ou à tarde, assim, de 15 minutos, mas, assim, era muito cansativo. Então, foi horrível para mim no começo. E, assim, eu até pensava bobeira, assim, sabe? Tipo, ai, pra que eu tô nesse mundo? Minha vida não tem sentido, essas coisas. É, Adolescente, né? eu já ouvi falar que lá no Japão, assim, de um modo geral, tem um índice de depressão muito grande, é verdade? Uhum, sim. Principalmente, não só com os brasileiros imigrantes, né, os próprios japoneses, porque eles são muito exigentes, né, tudo tem que ser perfeito. Então, assim, o próprio japonês, assim, com eles mesmos, sabe, eles falam, eles se culpam pelas coisas, assim, sabe, nossa, eu sou burro, eu não consegui fazer isso, é porque eu não sou competente e tal. Então, assim, é muito difícil isso, por isso que eu entendia depois, né, comecei a entender por que que a minha mãe não quis levar a gente quando ela foi, porque eu tinha 13, 14 anos a primeira vez que ela foi, porque ela sabia que nas escolas as crianças sofrem muito bullying, e é bullying feio, assim, sabe? De você ser um pouquinho mais escuro, te chamarem de pão queimado, né? Acho que você falou isso com o Binho, né? Sim. Eu tava assistindo a live dele lá, de falarem as coisas assim. Então, eu que sou mestiça, meu cabelo é enrolado, hoje tá de chapinha, mas é complicado isso. Então, eu entendi essa parte da minha mãe. Inclusive, há pouco tempo, assim, uma das minhas amigas que ainda tá lá, ela me falou que um dos chefes um dos últimos, o penúltimo emprego que eu tava, um dos chefes, ele se matou, porque é Sério? muita cobrança, assim. As pessoas se matam com uma facilidade, sabe, digamos assim, Credo. porque é muita pressão mesmo, é muita pressão, principalmente trabalho, escola, então é complicado. Mas eu me diverti muito também, viu? É, imagino. E para a galera entender, Tatiana, porque como a sua história de imigrante começa no Japão, como que um brasileiro consegue ir para o Japão? Porque você tem a descendência, mas nessa Uhum. parte burocrática, para a gente entender, assim, teve que contratar algum tipo de assessoria? Como que foi no seu caso? Então, a minha mãe, como ela já, né, tinha feito essa parte de contratar alguém e tal, ela já sabia o caminho para conseguir a documentação para mim. Mas, teoricamente, assim, os avós, né, então os homens, antigamente, quando eles
tinham filhos, eles tinham que registrar o filho, aí tem um documento lá que eles chamam de koseki, que eu não sei exatamente qual que é a tradução desse nome de koseki, que eu sei que é o papel que a pessoa que é japonesa mesmo precisa colocar os filhos e tal, a esposa, o nome de todo mundo nesse papel. Então, baseado nesse papel, que você vai conseguir um visto para você ou não. Então, assim, para minha mãe, eu não lembro se ela chegou a contratar alguém, mas é igual o Binho falou para você, tem as empresas que já te contratam desde o Brasil. Então, com a minha mãe foi assim. Então, eu acho que como ela já estava lá no Japão, ela já tinha um emprego, se eu não me engano, a empresa que ela já estava foi que ajudou ela a organizar tudo. Então, tipo, a própria empresa era meu sponsor, digamos assim, porque eu já ia chegar e começar a trabalhar para eles. A minha passagem, eu acho que a minha mãe que pagou, também não lembro direito, mas a passagem da minha mãe foi pela empresa, igual o Binho te explicou. Então, assim, a empresa faz tudo para você, eles organizam o teu visto, negócio de sponsor e te arranjam um emprego, mas quando você chega lá, você trabalha 3, 4, 5, 6 meses para poder pagar tudo isso de volta para eles. E a rotina Então, de trabalho é muito pesada mesmo? é, é. É porque, assim, dependendo da empresa que você trabalha, então, esse primeiro emprego que eu tive era coisa com comida. Então, assim, é tipo non-stop, sabe? Eu tinha folga uma vez por semana, eu acho. E eu trabalhava, assim, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite, porque o horário normal seria das 8 da manhã até as 5. Só que daí você faz a hora extra, que é o zangyo, que eles falam. Então, e você quer fazer hora extra porque você quer ganhar mais mesmo. Tem uma porcentagem em cima da sua hora a sua hora, né, que é porque paga, tem uma porcentagem para hora extra, uma porcentagem a mais que não é tanto, mas vale a pena. Então, assim, as pessoas querem fazer o zangyo, né, a hora extra. Então, a gente trabalhava, assim, das 8 às 8. Depois de um tempo que eu fui trabalhar numa fábrica da Honda, que fazia peças de carro, teve uma época, Roger, que eles estavam tão, assim, busy, né, atarefados, que eu folguei uma vez no mês. E eu trabalhava, Credo. tipo, das 8 da manhã às 11 da noite. E eu fiquei desse jeito, tipo, uns 2 meses. E aí, nessa época, foi a minha primeira vez que eu voltei pro Brasil. Porque eu tava num estado, assim, de estresse, que o meu rosto tremia, sabe? Aqui, quando o Sério. seu rosto treme involuntariamente, assim, o rosto, a pálpebra. E aí eu Você ligava pros meus amigos e falava, gente, eu tô muito cansada. Tô muito estava com cansada. quantos anos nessa época? Eu acho que eu tava mais ou menos com 23, 22, 23, mais ou menos, porque foi o final. Porque a primeira vez que eu fui, fiquei 5 anos. Uhum. Então eu tava mais ou menos em 22, 23. Aí depois eu fui pro Brasil, aí teve o ataque das Torres Gêmeas. Eu tinha comprado uma passagem de ida e volta, porque eu queria voltar pro Japão, porque minha vida já era no Japão, meus amigos, emprego. Então, assim, no Brasil eu não tava muito, assim, me situando muito bem. Fiquei no Brasil um ano, teve o ataque das Torres Gêmeas, aí eles iam começar a fechar as fronteiras, e os voos de São Paulo para o Japão eram pelos Estados Unidos. E aí a gente ia ter que começar a tirar visto para poder fazer só de fazer a conexão precisaria de visto, não sei o quê. Então eu falei, eu vou embora logo pro Japão de novo, porque eu não tô me encontrando aqui no Brasil, sabe? Eu fiz cursos de inglês nessa época que eu fiquei lá, comecei a estudar inglês intensivo, porque eu queria muito aprender. Eu já tinha passado esses 5 anos no Japão, tinha conhecido alguns estrangeiros, mas eu não conseguia me comunicar. O meu negócio era querer aprender inglês logo, então eu no Brasil aproveitei para fazer intensivo atrás de intensivo, consegui estudar bastante. Falei, vou embora de novo. Voltei pro Japão, minha mãe estava lá de novo, porque minha mãe sempre ficou nessa de ir pro Brasil ficar um tempo, voltar pro Japão. Então ela estava lá de novo, aí eu voltei. E aí dessa segunda vez que eu voltei, eu fiquei mais 8 anos. Caraca, bastante tempo. E conta pra Uhum. nós, como que foi aprender japonês? Porque eu acho que deve ser bem difícil. Aqueles desenhos, aquelas coisas, É, porque tem a fala, a escrita. Como que foi pra você? Conta pra nós. é assim, Roger, eu acho assim que a fala em si não é tão difícil, porque assim, A é A. Então, B com A é Bá. C com I é Si. Então, assim, é igual em português, a fala. Então, uma vez que você decora a palavra e você pega mais ou menos a sonoridade do idioma, você consegue se comunicar direitinho. Então, assim, eu fui aprendendo. No começo, eu até fazia uns cursos, assim, de graça, porque eles têm cursos de japonês de graça na prefeitura da cidade. Eu fazia o Kumon, que você já deve ter ouvido falar também, né? Que o Kumon, até aqui nos Estados Unidos, no Brasil também tem. Então, eu aprendi a escrever os dois alfabetos, né? Que são 3, hiragana, katakana, que são as mais fáceis. Depois tem o kanji, que são as letrinhas que se juntam e aí Todos significam uma aqueles palavra desenhos. inteira. Uma letrinha significa uma palavra inteira. Então, assim, eu aprendi.
um pouco do kanji, mas eu não consigo escrever assim. Eu sei escrever os kanjis mais fáceis, mas eu preciso copiar e existe uma direção também. Então, tipo, você vê lá 50 pauzinho, você não pode simplesmente copiar, você tem que fazer o primeiro pauzinho, depois um segundo pauzinho, depois o terceiro, tem toda É porque uma queira ou não, ordem. acaba sendo uma arte, né? Porque Uhum. não é só fazer o risco, mas tem que desenhar igualzinho, É, nossa, é, deve ser muito é, complicado. é. Você passou Então, muitos apuros, assim, no início, assim, passei, sabe? passei vários apuros no Japão. Mas aquela coisa, né? Eu não me esforçava tanto, porque eu tinha minha mãe. Eu precisava ir ao médico, minha mãe ia comigo. Eu precisava, sei lá, comprar um celular, minha mãe ia comigo. Eu precisava, qualquer coisa. E eu estava sempre com a minha mãe, assim, era eu, ela, minha prima, e a gente ia passear junto. Minha mãe levava a gente para vários lugares. Eu conheci, assim, os principais pontos, assim, do Japão, eu conheci porque minha mãe sempre fez questão de, assim, você está aqui trabalhando, mas a gente também tem que, né, conhecer o país. Então, a gente pegava um dinheirinho, assim, que a gente conseguia, né, guardar uma parte e ia viajar. Então, eu fui para Okinawa 2 vezes com a minha mãe. A minha irmã também teve uma época que a minha irmã foi para lá, ficou com a gente. Fui para Hokkaido. Hokkaido é onde neva, é a parte norte, né? Neva e assim, parecia assim, coisa de filme, porque do aeroporto você ir de ônibus para a montanha de neve, aqueles muros de neve assim em volta e só a estradinha no meio, era muito legal, era muito legal. Então assim, eu aproveitei muito o Japão. O Japão assim, meu coração, eu falo, é Brasil, Japão e Estados Unidos, porque É verdade minha que lá é segunda bem casa. tecnológico mesmo? Muita Sim, gente fala sim. isso. Sim, é demais, até demais, Roger. Lá você pode comprar até camisinha naquelas maquininhas de Sério? refrigerante, tem Eu já vi, maquininha de camisinha, de absorvente, de remédio, de pilha, de cigarro. eu já vi uma vez na televisão, era tipo, parecia que eram umas camas, assim, sabe essas coisas meio que astronauta? Não sei, que era uma Uhum. cama que era um tubo, No você cubinho, entra, é o hotel que tem. você tem, você entra, Caraca, mas não dá é tipo, aflição aquilo é ali? ruim, porque parece aquelas coisas de cemitério, né, que você enfia o É. povo morto, assim, mas é legal, porque é sempre assim, tem o colchão, aí você tem a sua televisãozinha lá dentro, e na época, assim, antigamente, esses tipos de hotéis cápsula que eles falam, não era, não era permitido mulher, então eu nunca fiquei. Eu acho que hoje em dia com certeza mudou, porque eu saí do Japão em 2011, então já faz bastante tempo, então com certeza mudou, mas eu tenho vontade, assim, de experimentar, mas dá um negócio, né, você ficar, ai, esse Eu negócio, imagino. E na questão de alimentação? Porque eu sei que você foi para lá jovem, mas a Uhum, alimentação ainda é muito diferente do Brasil. Como que foi para você sim. isso daí? No começo, assim, tinha muita coisa que eu falava: Nossa, não vou experimentar isso não", mas, assim, ao mesmo tempo, muita coisa eu já conhecia, porque eu sempre vivi muito mais com a minha família japonesa, né, então a minha madrinha sempre fez comida japonesa. Minha madrinha é como se fosse minha segunda mãe, assim, minha avó e minha madrinha são as que mais cuidaram de mim e da minha irmã quando a minha mãe foi para o Japão e a gente ficou 5 anos lá sozinha. Então a minha madrinha, assim, sabe, desde criança eu sou apaixonada por ela e ela cuidou muito da gente também, então, assim, ela sempre fez muita coisa japonesa pra gente. Então, muita coisa, e até da cultura, assim, até o banheiro, que eu não sei se você já ouviu falar também que a privada ela é no chão, né? Você tem que fazer xixi agachado, e, né? Estranho. E eu já conhecia isso, porque tinha uma igreja que a gente ia em São Paulo, no interior, em Arujá. E a gente ia nessa igreja japonesa, era shintoísta, e lá as privadas eram desse jeito. E assim, eu odiava, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que fazer xixi agachado. Mas não era uma coisa que foi muito assim, estranha, porque eu já tinha visto. Então a comida também, eu conhecia muitas coisas da comida, porque a minha família sempre fez, né? Então, quando a gente faz churrasco, por exemplo, né? Churrasco de domingo, sempre tem churrasco, tem farofa, tem arroz e feijão, mas tem onigiri, que é aquele bolinho de arroz. Então, assim, a gente sempre teve essa mistura, misoshiro, né, que é a sopinha de miso. Minha madrinha sempre fez aquele curry, que aí em LA tem aquele coco curry. Ai, Você até já tem, mostrou uma vez tem nos muita seus coisa aqui que eu stories. não sei nem o que, que eu tô comendo, mas eu Você sei que é já comeu. gostoso. Tem aí, é muito famoso no Japão e eu já conhecia o curry, era meu prato favorito. Hoje em dia também eu faço em casa. Então, muita coisa, assim, eu não achei muito estranho, mas algumas coisas, assim, eu tinha meio que nojo. Eles comem feijão fermentado, que é o natto, e aí é uma gosminha, sabe? É um feijão com gosminha, ele tem um cheirinho ruim. Mas hoje em dia eu experimentaria, porque eu sou muito mais
open mind, sabe? Assim, sou muito mais aberta a experimentar coisas diferentes, porque eu morei no Japão e no começo eu falava, não, mas depois com o tempo comecei a gostar de chá verde, que era uma coisa que eu odiava, sabe? Eu comecei a comer a lula, que é um negócio que eu tinha nojo, eu falava, nossa, lula, não Às sei o vezes quê. quando eu vejo aqui é estranho. Mas é gostoso. Então, assim, mudei muito. Hoje em dia eu experimento várias coisas, assim. É até Na estranho época é foi até meio estranho eu estranho, te mas perguntar isso, mas lula tem gosto do quê? é que precisa ser bem preparada. Se eu te aconselharia a comer quando é de appetizer, quando você vai em restaurante mais assim, né? Você compra aquela que é frita, que eles fazem empanadinho, corta em rodela. Só que eu esqueci como que eles falam em inglês. Fried, Ah, something. é fried alguma coisa, eu já vi muito isso, fried chicken, fried... Mas é naquela primeira das entradas, que você abre o menu, tá lá nas entradas. Então, depois eu te falo. Mas é muito gostoso quando faz assim frito com que é empanada. Mas se você come ela assim em prato mais asiático, ela é meio borrachuda, sabe? Não tem muito sabor assim, é bem mais fraco o sabor do que peixe, por exemplo. Mas a textura dela é meio emborrachada, então depende de como É. fazem. Eu gosto, eu gosto. Tem algumas coisas da culinária japonesa assim que eu acho interessante, tem outras que eu não me arrisquei ainda, mas quem sabe.